São 7h39 agora. Nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da ADUFIMAT, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso, Reginaldo Araújo. E a Universidade Federal está em greve há mais de 45 dias. Como é que estão os entendimentos com o governo federal? Qual que é a possibilidade da greve se encerrar? Isso não está comprometendo o calendário escolar? Bom dia, Reginaldo, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da capital. Assim, Antero, nós estamos chegando a 55 dias de greve. A greve, desde o início, nós temos colocado na pauta de negociação algumas questões que passam, inclusive, pelos cortes de recursos recentes, né? É notório para toda a população de que no início do ano o governo federal anunciou um corte de aproximadamente 9 bilhões de reais para a educação. Mas o governo anunciou que esse mandato, né, seria o da pátria educadora, o que levou a população a entender que não haveria corte na educação. Houve corte de recursos para a educação? Está confirmado isso pela ADUFIMAT? De imediato, você tem, após o anúncio do governo, todo um replanejamento por parte da reitoria da universidade, que de alguma forma coloca em risco as atividades de ensino, pesquisa e extensão que a universidade se propõe a fazer. E a greve, ela foi anotada nesse quadro. É importante a gente anotar que nas pautas de reivindicação algumas lutas históricas estão anotadas. Uma delas passa pela autonomia da universidade, né? Nós temos um novo momento em Brasília de uma discussão de terceirização, e aí houve uma coincidência, entre aspas, Antero, e a gente diz entre aspas porque coincidência entre poderes, a gente deve sempre estar atento, que o Tribunal Superior Federal anotou a possibilidade de as universidades brasileiras terem professores contratados via organizações sociais, atuando sem a necessidade de concurso. Na mesma semana que o Congresso, a partir da Câmara Federal, aprovou a ampliação da terceirização no país. Esse é um quadro que nos preocupa, né? Acreditamos que a universidade, até pela importância de tentar se colocar como instituição de excelência, é fundamental que todos os servidores que estejam atuando ali sejam servidores concursados. Mas já não está acontecendo isso na nossa Universidade Federal de Mato Grosso? Por exemplo, com o Júlio Miller? Para docentes, você não tem a substituição destes por servidores que não sejam concursados. Agora, para técnicos administrativos, isso é uma prática. O restaurante universitário da UFMT hoje é terceirizado, a segurança da UFMT é terceirizado, a limpeza da UFMT é terceirizado, e vez por outra, nós do sindicato estamos denunciando que os técnicos administrativos estão sendo substituídos, inclusive nas atividades de secretaria, de laboratório, que é o papel fundamental que eles sempre desenvolveram lá. Pois é, mas quando a Câmara dos Deputados vota, por exemplo, o processo de terceirização para todos os setores, né? Sim. E não estaria aí o respaldo legal para fazer a terceirização, inclusive para poder contratar professores? Na verdade, Antero, nós compreendemos que a terceirização já é regulamentada no país. Isso é fato para nós. Não, é regulamentada, mas não para todos os cargos, né? Exatamente, a finalidade, ele não é para o cargo fim, ele é para o chamado cargo meio, né? Mas nós acreditamos, e aí identificamos historicamente, que é na terceirização que estão as piores condições de trabalho. A média de salário dos trabalhadores da terceirização, ela é muito aquém da média nacional. Nós temos 45 milhões de brasileiros com carteira assinada. Os 12 milhões que estão contratados via terceirização, ali se encontra trabalho escravo, ali se encontra os menores salários. Por exemplo, na Petrobras, é na terceirização que ocorrem os principais acidentes, muito em razão porque são trabalhadores que não tiveram treinamentos e não têm um know-how para desempenhar as funções que ele está desempenhando. Então, diante, você acabou de falar do Júlio Miller, nos últimos 12 meses foram contratados mais de 300 trabalhadores por Júlio Miller via a EBSER, que é uma empresa brasileira de serviços médicos. Nós nos posicionamos contra a implantação dessa empresa, havia inclusive uma promessa do governo federal e da própria reitoria da universidade que a partir da implantação da EBSER no Hospital Júlio Miller as coisas iam melhorar, e não é o que ocorreu.
né? Houve uma promessa, inclusive nessa promessa nós da categoria, através da nossa ação de sindicato, anotamos que era apenas a mudança de um regime, o regime jurídico único para a CLT, no qual os trabalhadores não teriam os direitos históricos. No entanto, foi implantado, e hoje o que recebemos são denúncias cotidianas do Hospital Júlio Mira, que compreendemos como uma extensão da nossa instituição, de não ter as condições mínimas, professores, estudantes e técnicos envolverem ali atividade de extensão, pesquisa e serviço de saúde, né? Tá, mas voltemos agora à greve da universidade. Vocês estão há 55 dias parados. É evidente que isso é uma luta da categoria para melhorar a Universidade Federal de Mato Grosso e que traria como consequência até a melhora para o próprio aluno também. Mas o que se quer perguntar é o seguinte: como é que está a discussão da pauta? Parou por quê? Qual que é a pauta que está em debate? E como é que está o diálogo para terminar a greve? Olha só, Antero, no último mês, nós ontem fizemos a segunda, nesse mês de julho, nós fizemos ontem a segunda rodada de mesa de negociação com o governo federal. A pauta que nós estamos anotando, e aí eu estou falando de salário, diz respeito a um pedido de 27% de reajuste de salário para os servidores públicos federais. O governo fez para nós uma contraproposta de 21% escalonada em 4 anos, inclusive de imediato a nossa categoria rechaçou essa proposta, né? Sentamos novamente à mesa de negociação e o governo está anotando que vai mudar essa proposta. Inclusive tem uma promessa do próprio ministro Levi e da própria presidente Dilma no sentido de sentar e voltar a colocar discussões que passam inclusive pela própria autonomia da universidade, passa pela reestruturação da carreira, que tudo isso está na mesa. Nós não estamos falando só de salário, não. Nós estamos falando dos cortes de verba de 9 bilhões, nós estamos falando do reajuste salarial, mas estamos falando também da carreira docente. Para você ter uma ideia, a carreira de professor hoje não aparece entre as carreiras mais atraentes do Estado, entre as 40 carreiras mais atraentes salarialmente. E nós entendemos, até porque a cobrança do professor é sempre maior, no sentido dele ter que qualificar fazendo mestrado e doutorado, entendemos que temos que valorizar a categoria. Historicamente, nós temos perdido o poder aquisitivo do salário dos docentes, e acreditamos que ali, até pelo perfil de ser uma instituição que forma pessoas para o mercado de trabalho, para atuar na sociedade, você deve ter as melhores cabeças, e para isso você precisa ter boa remuneração. Porque a universidade é considerada o centro de excelência, realmente, de qualquer estado, inclusive aqui em Mato Grosso, há um reconhecimento com relação à qualidade de excelência da Universidade Federal de Mato Grosso. Quanto que ganha um professor de graduação, um professor mestre e um professor doutor na Universidade Federal de Mato Grosso? Professor, por exemplo, de graduação 40 horas, ele entra ganhando R$3.000. Um professor mestre entra ganhando aproximadamente 5 mil, e um doutor é 7 mil. Quando ele é enquadrado como professor de dedicação exclusiva, isso sobe aproximadamente 25% para mestre e sobe de 50% para doutor. Ou seja, tem professor que entra ganhando 7 mil como doutor, e aí quando a gente faz esse exercício, por exemplo, um policial rodoviário federal, ele entra já ganhando 7 mil. E ele tem, no mínimo, 8 anos a menos de estudo do que um professor doutor. Então é essa comparação que nós fazemos. Você ter uma pessoa que vai estar desempenhando, e aí já está ocorrendo isso, Antero. Alguns concursos da Universidade Federal de Mato Grosso é aberto e você não aparece interessados, exatamente pelos baixos salários. Nesses 27% que vocês estão reivindicando, está contido aí perda salarial, ganho real? O que está contido exatamente nessa proposta de 27%? Mas eu gostaria que você respondesse isso depois do nosso intervalo comercial. Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação: Antero Paes de Barros. Continue na Capital. Voltamos já. Capital. Quer construir com a estrutura pré-moldada? Então ligue 3667-1258 e conheça Artemis Pré-Moldados. Casas, sobrados, kitnets, galpões e muito mais é com Artemis Pré-Moldados. Fone 3667-1258. Vizinha, esse seu pé de manga dá uma sombra boa, né? Ai, até que dá, mas olha o tanto de folha. Ai, não aguento. Vou tacar fogo em tudo.
Queimar é crime e a punição é rigorosa. A fumaça aumenta os casos de doenças respiratórias e internações. Evite as queimadas. Denuncie 193 ou 0800 65 3838. Preserve o meio onde você vive sem destruir o de todos. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Eu sou Jorge Pires da Concremax. Você vai ser dono de um apartamento pronto no Morada do Parque. Cortei as margens, aumentei o desconto. São apartamentos de 2, 3 e 4 quartos, com desconto de até R$60 mil. E isso só o dono pode fazer. Você pode comprar sem entrada, 100% financiado, no condomínio mais completo de Cuiabá. Não manda o recado. Não tem desculpa. Você vai morar no Morada do Parque. E vai poder mudar ainda hoje. Ai, amiga, tudo bem que seu namorado é forte, alto, bonito e parece um artista de televisão. Mas ele não tem uma L200 Triton, tem? Promoção MIT Fácil L200 Triton HLS Flex modelo 2015. Entrada mais 35 parcelas de R$ 986,35. Mais balão final. Confira o regulamento nas lojas. Tauro Motors, sua revendedora Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. 3051-2500. Este final de semana tem... Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. E aí, galera, aqui é o Bruninho, aqui é o Davi. Dá pra ver que hoje estamos divididos. No Estúdio Som. Neste sábado às 6 da tarde. Vamos mexer. Não perca. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Em Cuiabá agora são 7h50, eu estou entrevistando aqui o presidente da Dufimate, Reginaldo Araújo. E perguntava antes do intervalo, Reginaldo, se nessa proposta de 27% está contido uma recuperação de perda salarial. Sim, Antero, esses índices, eles são anotados a partir da inflação, né, nos últimos anos, e a partir da perda salarial histórica. Como eu anotei, os salários de professores hoje universitários, eles são defasados diante de outras carreiras do Estado brasileiro. Nós não aparecemos entre as 40 carreiras mais atrativas do Estado. E, consequentemente, nós estamos tendo a situação de ter concurso e não ter professor aparecendo para fazer o concurso. Você acredita que tem muita gente que fala assim, até gostaria de ser professor, mas hora que vê o salário, a extensão profissional, acaba desistindo? Certamente. Cursos de saúde, por exemplo, medicina, nós já temos dificuldade de ter médicos se propondo a ser professor da universidade, porque o valor de R$3.000, ele tem muito mais tranquilidade de conseguir isso em qualquer prefeitura da cidade. Então, assim, é importante nós anotarmos, Antero, que na última década a universidade dobrou o número de alunos, inclusive com alunos de setores sociais que antes não tinham acesso. Hoje nós temos alunos do Pedra 90, temos alunos do Osmar Cabral, do Três Barras dentro da universidade, tem alunos de grupos étnicos, indígenas e negros que estão presentes. E nesse momento de expansão da universidade, o corte de recurso, de forma que ocorreu, no caso os 9 bilhões, coloca em risco, inclusive a permanência desses estudantes, na medida que você tem a dependência desses estudantes com bolsas de estudo. E de imediato, um resultado dos cortes de 9 bilhões é o corte de bolsa desses estudantes. Então é diante dessa conjuntura que nós anotamos uma greve. O que o Comando Nacional de Greve, porque não é só a Universidade Federal de Mato Grosso que está em greve, sim. Em todo o país existe greve. 41 universidades. Das 66. Tem 66 universidades federais no Brasil, 41 estão em greve. Inclusive a Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade, o FRJ. Então, assim, e o que o comando de greve transmite para as outras sessões? Estamos perto do acordo, é possível? O governo está sensível, não está? Como é que está isso? Esperamos que o governo nos surpreenda. Nós estamos sentando em mesa de negociação, estamos com a nossa pauta muito clara, anotada, mas até então o governo não tem feito proposta que minimamente possa nos colocar num espaço de discussão. A proposta, por exemplo, de 21%, anotado por 4 anos, como o governo colocou, não dá conta nem da inflação, que acaba de ser prevista para 9%. Né? Então, assim, você tem de fato uma proposta que não vai avançar se minimamente não melhorá-la para a discussão. A Universidade Federal de Mato Grosso, quando há uma greve de professor, seja na universidade ou seja em qualquer outro tipo de educação, fundamental ou ensino médio,
há uma preocupação dos alunos com relação à reposição de carga horária. Isso aí é garantido? Historicamente, a reposição sempre foi anotada. Só para a população ter uma ideia, em 2012 nós fizemos uma greve de 124 dias. Levamos 3 anos para repor esse calendário, Antero. Só agora em março de 2012, 2015, que demos conta de fazer essa reposição. As aulas serão repostas no mês de julho, no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Historicamente, foi construído assim e não vai ser diferente. A reposição das aulas é garantida. E Mato Grosso, todos os campos estão parados? Sim. Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Cuiabá, as atividades de ensino estão todas elas suspensas pela greve. Projeto de expansão da universidade para Várzea Grande. O campus de Várzea Grande está sendo construído. Nós, inclusive, já temos alunos concursados em vestibular para estar estudando no campus de Várzea Grande, mas, por enquanto, as aulas deles estão acontecendo aqui no campus de Cuiabá. Mas, em alguns dias, o prédio de Várzea Grande estará tendo ali a presença de estudantes e professores. Tá. Professor Reginaldo Araújo, muito obrigado pela sua entrevista, e o microfone da Capital FM à sua disposição para que você possa mandar uma mensagem para a sociedade, não apenas para os seus colegas docentes, mas para a sociedade em geral, porque quando uma categoria faz greve, ela também espera conquistar o apoio da própria sociedade. A nossa categoria, os docentes, semanalmente fazemos atividades de assembleia, e a greve é a oportunidade de nós refletirmos, inclusive, o papel que a universidade está desempenhando na sociedade. Então, assim, as assembleias são abertas para receber estudantes, receber a população, para dialogar com que papel que estamos desempenhando na sociedade. Estamos lá, pronto para dialogar, e é isso. Agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Em Cuiabá são 7h55. Jornal da Capital.